Resumo da história do Brasil. A história do Brasil é um vasto campo de estudo, repleto de eventos significativos que moldaram a identidade e a cultura do país. Desde a chegada dos primeiros exploradores europeus até os dias atuais, o Brasil passou por transformações profundas que influenciaram não apenas seu território, mas também sua sociedade, economia e política. Este resumo se propõe a apresentar a evolução histórica do Brasil de forma concisa, dividindo-a em 4 períodos principais. Cada um desses períodos traz à luz os contextos e os desafios enfrentados ao longo dos séculos. Explorar a história do Brasil em apenas poucos minutos é, sem dúvida, um desafio. Contudo, esta síntese visa fornecer uma compreensão essencial das fases que marcaram a trajetória brasileira. Destacaremos eventos cruciais como a colonização, a luta pela independência, a formação da República e os desenvolvimentos contemporâneos que continuam a influenciar o cenário atual. É importante ressaltar que cada etapa está interligada e os fenômenos sociais e políticos são interdependentes, refletindo a complexidade da realidade nacional. Eu sou Antônio Garcia e este é o canal História do Mundo Online Oficial. Desde já peço que inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações para receber vídeos e artigos de história. Desde já, meu muito obrigado. Vamos continuar? O objetivo aqui é fornecer um aprofundamento posterior em cada um desses períodos. Por meio dessa visão geral, pretendemos não apenas situar o leitor no tempo, mas também provocar uma reflexão crítica sobre a história do Brasil. Compreender os eventos históricos de forma resumida permite ao leitor estabelecer conexões entre as várias épocas e perceber como elas se entrelaçam na construção da sociedade brasileira contemporânea. Assim, convidamos todos a seguir com interesse a exploração detalhada de cada fase da história do Brasil, reconhecendo sua riqueza e complexidade. Para você que chegou até aqui, vou disponibilizar um e-book grátis, a coleção Enem, História do Brasil. Sugiro baixar e estudar para ficar craque em história. Link na descrição do vídeo. Período pré-cabralino. O período pré-cabralino, que antecede a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, é um capítulo fundamental na história brasileira. Este tempo é caracterizado pela diversidade cultural e social dos povos indígenas que habitavam o território. Estima-se que, antes da colonização, o Brasil era lar de aproximadamente 5 milhões de indivíduos, distribuídos em mais de 1.000 comunidades distintas, cada uma com sua própria linguagem, tradições e modos de vida. As comunidades indígenas eram organizadas de maneiras variadas. Algumas padeciam em sociedades altamente estruturadas, como os tupinambás, que possuíam hierarquias sociais e práticas de cultivo sofisticadas, enquanto outras viviam de forma mais nômade, dependendo da caça e da coleta de frutas. A vida cotidiana desses povos estava intimamente ligada à natureza, respeitando os ciclos de caça, pesca e agricultura. Cerimônias religiosas e ritualísticas desempenhavam um papel central na coesão social, refletindo profundas conexões espirituais com o ambiente natural. A cultura indígena pode ser observada nas expressões artísticas, nas danças, nos cantos e nas narrativas orais que foram transmitidas de geração em geração. As tradições eram variadas, e cada etnia tinha seus mitos e histórias que explicavam a origem do mundo e a relação dos seres humanos com os deuses e com a natureza. Além disso, a medicina indígena, baseada em plantas nativas, contribuiu significativamente para o conhecimento etnobotânico, que se desenvolveu posteriormente, influenciando não só a colonização, mas a formação da cultura brasileira contemporânea. A importância dos povos indígenas na formação do Brasil é indiscutível. Suas práticas, saberes e modos de interação com a natureza moldaram a identidade cultural deste país, embora muitas vezes tenham sido marginalizados e esquecidos ao longo da história. Portanto, é crucial reconhecer e valorizar o impacto que essas civilizações tiveram na Constituição do Brasil. Período colonial. A história do Brasil no período colonial teve início com a chegada dos portugueses em 22 de abril de 1500, liderados por Pedro Álvares Cabral. Este evento marcou o início da exploração e colonização de vastas terras,
inicialmente vistas como um novo território a ser explorado em busca de riquezas. A estrutura das capitanias hereditárias, estabelecida em 1534, dividiu o Brasil em 15 áreas, que foram concedidas a nobres e donatários, com o intuito de fomentar a colonização e a exploração econômica. Contudo, essa estratégia apresentou resultados variados, com algumas capitanias prosperando enquanto outras falhavam. Nos primeiros anos, a economia colonial baseava-se na exploração econômica da natureza, com a extração do pau-brasil sendo a principal atividade no início do século XVI. No entanto, essa árvore valiosa, utilizada para a tintura, levou rapidamente à exploração excessiva e ao esgotamento dos recursos locais. Com o tempo, os colonos passaram a cultivar cana-de-açúcar, o que deu origem a grandes plantações, especialmente no Nordeste. Esse modelo econômico dependia diretamente do trabalho escravo, levando à introdução da escravidão indígena e africana. Os indígenas, inicialmente forçados a trabalhar nas plantações e na extração de recursos, enfrentaram drásticas reduções populacionais devido a doenças e à violência dos colonizadores. Em 1808, a chegada da família real portuguesa, fugindo das guerras napoleônicas, transformou profundamente a estrutura política e econômica do Brasil. A abertura dos portos às nações amigas e a criação de novas instituições facilitaram o desenvolvimento de um comércio mais amplo e a urbanização de centros como Rio de Janeiro. Este movimento foi crucial, pois plantou as sementes para a independência do Brasil, que finalmente ocorreria em 1822. O período colonial, portanto, foi uma era de complexas transformações e legados que influenciaram a formação da identidade nacional. Período imperial e período republicano. O Brasil passou por transformações políticas significativas durante o século XIX e início do século XX, marcando a transição do Império para uma República. O período imperial teve início em 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. O primeiro reinado foi caracterizado por uma busca por estabilidade e desenvolvimento, enfrentando conflitos internos, como a cabanagem e a balaiada. Em 1831, Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho, Dom Pedro II, levando ao período regencial. Durante o governo regencial, o país enfrentou diversos desafios, incluindo insatisfações políticas e movimentos separatistas. Esse período foi marcado por rápidas mudanças sociais e econômicas, além de uma crescente luta por autonomia provincial. Em 1840, com a maioridade de Dom Pedro II, o Brasil entrou em uma fase de relativa prosperidade. O reinado de Dom Pedro II foi notável por sua cultura, modernização e avanço na infraestrutura. No entanto, a abolição da escravatura em 1888 também trouxe tensões sociais, culminando na proclamação da República em 1889. Após a transição para a República, o Brasil passou a enfrentar novos desafios políticos. A Era Vargas, que se estendeu de 1930 a 1945, trouxe uma centralização do poder e políticas populistas, visando modernizar a economia e criar uma identidade nacional. Contudo, o golpe militar de 1964 instaurou um regime autoritário que durou mais de 2 décadas, resultando em repressão e censura. A luta pela redemocratização ganhou força nas décadas de 1970 e 1980, culminando na volta à democracia em 1985, uma nova era que possibilitou ao Brasil redescobrir seus valores democráticos e garantir espaços para a liberdade de expressão e direitos civis. Bem, por hoje ficaremos por aqui. Não esqueça de inscrever-se, deixar seu like e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.